consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira.
Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço
e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança.
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26.
tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse:
estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Consolo e força na palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mateus 5. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 6. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Observem as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares. Vou preparar-lhes lugar. João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo
se não permanecer na videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas.